Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É quarta-feira, meus camaradas, o dia da caçada. A espinha da semana foi quebrada, mas sabem o que mais foi quebrado? A Marinha do Irã e, mais especificamente, a frota de submarinos iraniana. Eles tinham submarinos do tipo soviético e seus próprios submarinos anões. Bem, agora as Forças Armadas dos Estados Unidos relatam que a frota de submarinos iraniana foi amplamente neutralizada. Acredita-se que os 3 maiores submarinos iranianos da era soviética, classe Kilo, estejam fora de operação, porque 2 já estavam inoperantes antes do conflito e o terceiro provavelmente foi destruído enquanto estava atracado em seu berço. Então, nada de mais submarinos para o Irã. Sabe o que mais foi eliminado? Você está certo. O comandante das forças Bagij. Bazi, não sei como você chama eles. Bem, as Forças Bazi são uma organização paramilitar iraniana, ou semi-militar. Eles são uma organização militar e integram o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. Vamos chamar de ala paramilitar. Ela foi fundada pelo Ayatollah Khomeini em 1979. A organização é subordinada ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e representa uma rede de membros leais ao regime espalhados por todo o país. Com o líder deles, o comandante-em-chefe, General Asadollah Batifari, foi nocauteado, se é que você me entende. Sabe o que mais foi nocauteado? Isso mesmo, você está certo. Essa fábrica de produção de mísseis iraniana bem específica na cidade de Shahrud. Fica na cidade de Shahrud e foi completamente destruída. E agora temos uma imagem de satélite sobre isso. Olhe para essa fileira de prédios. Todos esses prédios têm funções diferentes nessa fábrica. Tudo isso funciona como uma linha de produção, de um para o outro até o míssil ficar pronto. Bem, não dá mais para fazer isso. Não existem mais prédios. É assim que a Força Aérea de Israel e dos Estados Unidos opera. Uma bomba bem no meio de cada prédio. Quando falo sobre mísseis e drones iranianos, trago para vocês as estatísticas de retaliação do Irã. O azul representa os drones, o vermelho representa os mísseis. Dia após dia você pode ver como isso diminui, ou seja, os lançadores de mísseis deles foram destruídos, os locais de lançamento de drones foram destruídos ou os depósitos de drones. E agora estamos em 55 drones e 25 mísseis por dia. Vai diminuir ainda mais, ou seja, a capacidade de retaliação do Irã praticamente foi neutralizada. Uau! Não acredito que ainda faço isso, mas sabe o que também foi neutralizado? Quero dizer, isso já foi relatado no meu vídeo anterior, mas a 8ª base aérea tática do Irã, a base aérea Khatami, certo? Ela foi destruída há quase uma semana, mas só agora obtivemos as imagens de satélite. Na verdade, foi no último sábado. Agora essa era a base dos últimos F-14 Tomcats operacionais em todo o mundo. A Força Aérea Iraniana foi a última a operar ativamente esses aviões. Eles eram lendários. Eles são lendários. E eu fico triste em vê-los partir, mas pelo menos eles saíram em grande estilo, pode-se dizer assim. Eles saíram em grande estilo e isso é digno de respeito, porque foram abatidos pelo seu irmão mais novo, o F-35, irmão mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, muitos irmãos pela frente. O F-35 derrubou esses últimos F-14 Tomcats que ainda existiam em qualquer força aérea ativa, e você pode vê-los nessas fotos. Adeus, meus amigos. Além disso, esses Tomcats também estavam estacionados ao ar livre, afinal, por que escondê-los? Quero dizer, eu os esconderia, já que eles são valiosos como peça de museu, sabe? Como um pedaço da história. E essa foto você já viu, são hangares de aviões reforçados sendo atingidos bem no meio, bem no centro, com tanta precisão. O que quer que estivesse dentro foi reduzido a pedaços. Falando em coisas sendo reduzidas a pedaços, o Exército dos Estados Unidos divulgou um relatório dos primeiros 10 dias, fazendo uma retrospectiva, e é isso aqui. Até o dia 9 de março. Todas essas datas e prazos eu sinto que foram colocados aqui em retrospectiva. Parece que fizemos tudo isso, agora criamos esse gráfico porque no primeiro dia das greves eles não poderiam ter feito. Isso nos leva a uma grande pergunta. Qual é o objetivo dos Estados Unidos e de Israel no Irã? Fico muito feliz por eles estarem atacando e destruindo tudo o que podem do aparato militar iraniano, porque para a Estônia, para mim pessoalmente, isso é uma grande vitória. O Irã apoia a Rússia. A Rússia quer nos eliminar. É assim que é. Essa é só uma visão primitiva minha.
Tudo que enfraquece aliados e forças militares da Rússia já é uma grande vitória para mim. Mas é bom fazer a pergunta: qual é o objetivo final no Irã? Porque sabemos que você não pode destruir uma ideia. É impossível destruir uma ideia com meios militares, especialmente se a ideia gosta de ser martirizada. Como o ramo islâmico do Irã, eles adoram esse tipo de coisa. Se você criar mártires para eles, lutarão para sempre. Por isso, enviar tropas está fora de questão, pois eles gostariam disso. Eles adorariam morrer por suas crenças. Matar uma ideia é impossível com meios militares. Então, é uma boa pergunta a se fazer. Eu perguntei isso para você. Você pode colocar nos comentários. Qual é o objetivo final no Irã? Para mim, pessoalmente, eu já sou um vencedor. A Estônia já é vencedora, porque Israel e os Estados Unidos destruíram as capacidades militares dos nossos maiores inimigos. Obrigado. Agora, próximo assunto. O que o Irã fez em resposta? E eles realmente atacaram alguns alvos, não tanto quanto nos primeiros dias, mas vou te dar um breve resumo. Aqui está uma base de fogo dos Estados Unidos Al Dar, nos Emirados Árabes Unidos, e os danos são muito pequenos. 1 ou 2 galpões de armazenamento destruídos ou danificados, talvez destruídos, quem sabe. Danos muito pequenos. Eu não diria que não é nada para se preocupar. Eles também, os iranianos, lançaram um segundo míssil para a Turquia. Não sei como querem que se diga, mas Turquia é um país da OTAN. Na primeira vez falaram em acionar o artigo 5 agora, é a segunda vez que isso ocorre. Turquia, não há motivo para fazer isso, assim como com o Azerbaijão. Turquia e Azerbaijão têm uma visão meio que semi-neutra em relação ao Irã, não totalmente, mas semi-não hostil militarmente. Apontar mísseis para esses países os tornará inimigos. Não sei o que os iranianos pensam. Talvez nem pensem, apenas ajam como os russos. Mas o Irã pode estar tentando atrapalhar o tráfego aéreo na Turquia e causar mais caos aleatório pela região. Esse pode ser o objetivo deles, apenas criar confusão. Mas se você souber por que eles atacam a Turquia, me avise. Eu não faço ideia. E quanto às perdas dos Estados Unidos? Os Estados Unidos perderam 7 soldados nesse conflito, mortos em combate. 150 ficaram feridos, mas a maioria, mais de 100 deles, já voltou aos seus postos, o que significa que foi um ferimento leve ou apenas uma concussão ou algo muito pequeno. 7 perderam a vida, infelizmente, e alguns estão gravemente feridos. Mas as perdas para os Estados Unidos até agora são pequenas, mínimas, mas existem essas perdas e essas 7 vidas você nunca poderá recuperá-las. Eles são os mortos desta guerra e nós temos... Quero prestar minhas homenagens a eles. Para salvar vidas no futuro, fico feliz que Zelensky tenha anunciado isso. Agora vou citar Zelensky. 3 equipes ucranianas viajaram para Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita e devem chegar no fim da semana. Quais equipes são essas? São equipes móveis de interceptação de drones. Eu imagino que eles já interceptaram drones e assim que chegarem estarão prontos para simplesmente apertar o botão e o mini drone interceptador móvel voa para eliminar o Shahed. Então, Zelensky está basicamente enviando equipes para derrubar drones Shahed no Oriente Médio, o que é maravilhoso porque o pessoal americano fica mais seguro assim, o que para mim é muito bom. Então sim, eu diria obrigado, Zelensky. Agora, há relatos do exército dos Estados Unidos de que os iranianos começaram a colocar minas no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz foi fechado, totalmente fechado. O Irã tem atacado os navios que tentam passar. Ou seja, cerca de 20% de todo o transporte marítimo de petróleo do mundo está interrompido. Isso significa aumento de preços, o que é muito ruim para os Estados Unidos. O estranho nisso é que a inteligência dos Estados Unidos sabe e se prepara para isso desde que o Irã existe, o Irã Revolucionário Islâmico. Vou ler para você uma declaração de um relatório militar da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos de 2019. Abre aspas. O Irã possui um inventário estimado de mais de 5.000 minas navais, que incluem minas de contato e de influência. A melhor defesa aqui é um bom ataque. Afunde os navios lançadores de minas antes que possam implantar qualquer campo minado. Caso contrário, será uma grande dor de cabeça. Isso foi dito há 7 anos em um relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos sobre o Irã. Então eles já tinham essa informação muito antes disso.
Mas agora parece um pouco surpreendente que o Irã esteja começando a minar o Estreito de Hormuz, o que é realmente ruim porque as minas marítimas aumentam os preços do seguro de navegação, pois os navios atingem as minas e aí o seguro tem que pagar. Então isso é realmente ruim para as economias do mundo, é realmente ruim para os Estados Unidos em geral, é realmente ruim para os negócios. Então agora, só estou colocando essa informação aí. Não estou dizendo que tenho alguma ideia do que fazer a respeito, porque sabe por quê? Porque não se trata dos mineiros iranianos, porque eles fazem isso de um jeito que você realmente não consegue eliminar todos os barcos. Esses são os barcos militares de ataque rápido nos túneis em 2025. Olha só, tem tantos deles. Olha só isso. E essas são as minas. Sim, há centenas, se não milhares desses barcos, talvez centenas. Certo, eles colocam minas e esse é o Shahad Bagar. Bem, o porta-aviões Shahad que foi afundado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Incrível. O negócio é que eles têm todos esses barcos, certo? Ok, você ataca os túneis, os barcos se vão, mas eles realmente usam embarcações civis como barcos de pesca e tudo mais para minar o Estreito de Hormuz. Minar é tão fácil e tão rápido e causa tanto dano. Durante uma década, os navios mineiros iranianos eram mercantes comuns, não navios de guerra. O da esquerda é o Irã Agir, que pegamos minando e destruímos em 1987. É esse aqui, certo? Honestamente, não parece um navio mineiro. O da parte inferior direita do tipo Dow suspeitamos que tenha colocado o campo minado do Samuel B. Roberts em 1988, encontrado em qualquer lugar no Golfo, praticamente indetectável. Então sim, esse tipo de navio é encontrado em qualquer lugar no Golfo. Provavelmente há milhares deles lá, pertencentes a diferentes países, comerciantes, e você não pode atacá-los porque estaria atingindo apenas civis. Talvez você acerte navios minadores, mas geralmente atingirá civis. Portanto, eliminar os barcos não é solução, pois há muitos e a maioria são civis. O que você faz com essa informação se eles realmente colocarem as minas? Então, meio que sua única opção é eliminar as minas. Mas com o quê? Como eliminar? Com navios varredores de minas? A Marinha dos Estados Unidos atualmente tem poucos desses navios. Veja, é um post irônico. O que causou mais danos à Marinha dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial? Minas. Para o transporte comercial, essa ameaça manterá navios no porto no Estreito de Hormuz e impedirá qualquer navio de passar sem inspeção prévia da Marinha. Estas são as perdas de ativos da Marinha dos Estados Unidos causadas por minas, em comparação com mísseis, torpedos, aeronaves e pequenas embarcações. As minas causam mais danos. Minas deixadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se não cuidar do Estreito de Hormuz, será um grande problema. Porque a Marinha dos Estados Unidos não priorizou investimentos nos últimos 50 anos para a remoção de minas. Simplesmente não tem sido uma prioridade. Outras coisas foram priorizadas, como porta-aviões, superioridade aérea esmagadora, armas a laser, o USS Zumwalt, você sabe, sobre aquele navio, mas não navios caça-minas. Esse é o problema de remover todas essas minas, como na Ucrânia. Como arar o campo com tantos explosivos? Isso afeta os fazendeiros ucranianos. Como você vai usar o Estreito de Hormuz para navegação se há tantas minas nele? Ucrânia e Estados Unidos estão em uma situação muito parecida agora e podem se ajudar muito. Eu adoraria ver isso acontecendo. Agora, a guerra russo-ucraniana. Os ucranianos decidiram explodir uma fábrica de eletrônicos russa, mas eu adoro isso por dois motivos que tornam isso maravilhoso e agradável para a nossa quarta-feira. Eles tinham um drone de reconhecimento no ar. Geralmente, ao explodirem fábricas no interior da Rússia, não usam drones de reconhecimento pela distância. Isso foi em Briansk, então eles tinham um drone de reconhecimento no ar e em segundo lugar usaram 5 Storm Shadows. Uau! Eles usaram 5 Storm Shadows para um prédio só. Não acredite só na minha palavra. Vamos assistir. 2. 3, 4. 5. Temos 5 explosões. Storm Shadows provaram ser muito eficazes e letais.
O único problema é, bem, dois problemas: o preço e a quantidade. Existem pouquíssimos deles em qualquer lugar. Além disso, eles são caros. Mas quando são disparados pelos ucranianos, quase sempre entregam resultados excelentes, como podemos ver aqui. Essa fábrica foi completamente destruída. Está dormindo com os peixes. Está alimentando os girassóis. Está indo encontrar seu criador. É isso aí. Existem muitos outros vídeos sobre isso. Os moradores de Bryansk, é claro, filmaram isso para nós. Maravilha. Quero também mostrar um caça-bombardeiro para vocês. O canal de aviação russo no Telegram. E ele realmente não está feliz com esse ataque porque ele faz a velha pergunta que até as pessoas da Idade da Pedra já se faziam. E eu acho que os macacos antes disso e os dinossauros antes deles é a pergunta mais antiga. O que a defesa aérea está fazendo? A defesa aérea não age porque a fábrica foi destruída. Agora, meus amigos, vamos à linha de frente, especialmente ao Oblast de Zaporizhia. Na verdade, é a divisa do Oblast de Dnipropetrovsk com Zaporizhia, porque os ucranianos realmente expulsaram os russos de todo o Oblast de Dnipropetrovsk. Restam cerca de 5 pequenas aldeias para serem liberadas. Vamos assistir ao vídeo e depois discutir sobre isso, porque é uma contraofensiva ucraniana bem-sucedida empurrando os russos para trás, e isso é o Auawiwa. Os ucranianos estão realmente usando colunas blindadas, assim como os russos. ATVs, BTR-4s com gaiolas contra drones e veículos blindados ocidentais desembarcam nas vilas expulsando os russos. Essa é uma tática muito agressiva que não víamos porque os ucranianos estavam na defensiva nos últimos 2 anos e recuando lentamente. Isso é diferente. Isso está mudando o padrão e eles estão realmente avançando em Zaporizhia. Olha só. O comboio blindado deles, que acabamos de assistir, assistimos ao vídeo sobre isso. Ele foi lançado a partir de Vishnevoia, que é na verdade o começo da Zona Cinzenta. Avançaram cerca de 5 quilômetros este ano pela Zona Cinzenta até a área controlada pelos russos e além. Isso normalmente não ocorre, mas está acontecendo agora por 2 fatores. O bloqueio do Starlink ainda afeta as comunicações russas e o bloqueio do Telegram afeta imensamente o fogo de artilharia e de drones russos. E eles fizeram isso consigo mesmos. É insano. Os ucranianos ainda estão aproveitando isso e empurrando os russos para trás, levando em consideração o contra-ataque russo e os drones guiados. Agora leva minutos a mais porque as comunicações deles foram catastroficamente destruídas por eles mesmos. O Telegram está fora do ar e não há Starlink. Eles ainda se comunicam, mas com atraso de minutos, o que impede atingir um comboio em movimento. É isso que estamos vendo. É uma contraofensiva no sul e é a limpeza do Oblast de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, onde cerca de mais 5 vilarejos precisam ser liberados e todo o Oblast estará limpo. Aqui você pode ver exatamente esse avanço do qual estamos falando. Os Penivka está sob ameaça de ser liberada pelos ucranianos e qual é o objetivo desse grande avanço aqui no sul? Claro, a libertação de toda a região de Dnipropetrovsk, mas também há uma rota logística para os russos. Ela está bem aqui. Veja que é bem rudimentar, eu sei, mas é assim que funciona e é uma rota logística importante. Os ucranianos estão a 1 ou 2 quilómetros dela. Se eles tiverem controle de fogo sobre essa rota novamente para essa área tática específica, isso vai dificultar a logística dos russos, o que permite que os ucranianos façam cercos e envolvimentos. Isso é o que vimos em Kupiansk e várias outras vezes, tirando a logística e de repente, bam, os lados são cercados. E tudo isso na verdade foi confirmado por um major-general ucraniano, Komarenko. Eles disseram que a maior parte da região de Dnipropetrovsk já foi liberada das forças russas. As forças armadas da Ucrânia só precisam concluir operações em 3 pequenos assentamentos e varrer mais 2. Faltam apenas 5 vilarejos e todo o Oblast estará livre do esterco ambulante. Vou encerrar este vídeo e a edição de quarta-feira com uma ótima notícia e uma verdade que poucos percebem. Confira. A Arábia Saudita está se preparando para um grande acordo para comprar armas ucranianas. Uma fonte da indústria de defesa ucraniana disse à publicação que Riad e Kiev estão negociando um acordo separado e enorme para o fornecimento de armas.
A questão é que a Ucrânia teve que desenvolver seu complexo industrial militar basicamente nos últimos 4 anos em condições extremamente difíceis. Eles estão sendo bombardeados, sem eletricidade, sem dinheiro, às vezes sem mão de obra, mas precisam das armas. Então eles precisam fazer isso rápido, de forma silenciosa, eficiente e barata. Essas coisas não são como a maioria dos países ricos opera quando fabricam armas. Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Israel, eles não fabricam armas assim. A Ucrânia faz. Então eles fabricam armas baratas, boas e eficientes. Todo mundo quer elas porque são comprovadas em combate. Quando esta guerra acabar, a Ucrânia vai surgir como o maior exportador de armas do mundo, rivalizando com os Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha e Israel. Porque as armas deles, comprovadas em combate e tão baratas, ainda funcionam tão bem ou até melhor, porque passaram por esse teste de fogo. Então é isso, a Ucrânia será o maior exportador de armas. Pensar nisso é de explodir a cabeça, já que agora eles mal conseguem se manter. Em 10 anos, todo país que tiver qualquer tipo de ameaça vai ter armas ucranianas em seu exército. Isso é um fato louco. É isso aí, meus amigos, edição de quarta para quarta. Pegue 8 missões na Ucrânia e na próxima quarta já pode começar a ler e aproveitar. Se você já leu, acho que sua avó não leu. Então compre um para sua avó, para seus netos, para sua esposa e um para o seu cachorro. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, toda segunda, quarta e sexta-feira. Slava Ukraini, tchau!